Olá, o assunto de hoje então é fluxograma textual. Falaremos um pouquinho sobre a questão textual e algumas dicas, principalmente a questão de comando, como que eu posso resolver isso dentro de uma prova, não só para Enem, mas também para vestibular e também para concurso. O que eu sempre digo nas minhas dicas é que vocês precisam ficar atentos ao comando do verbo. Qual seria, então, o verbo que inicia a minha resposta? Eu preciso ficar atento em relação a isso, porque a questão dos gêneros textuais exige de vocês um domínio não só teórico, mas social de comunicação, dentro de uma cultura literária, ficcional, dentro de relações documentais, memorizações das ações humanas, dentro de discussões e problemas sociais controversos, também transmissões e construções de saberes, injunções, regulamentações e instruções, não é isso? E a tipologia textual, ela tem a finalidade exatamente de materialização dos gêneros. Por exemplo, quando eu falo de cultura literária e ficcional, estou falando da narração. O que é narrar? Como eu já abordei em vídeos anteriores, eu preciso lembrar em primeiro lugar que o eu lírico é a voz do texto, é ele que me dá o caminho, a discussão, o pensamento ali envolto a toda a problematização. E que há uma evolução cronológica. Quais são os gêneros que abordam isso? O conto, a lenda, o romance, a novela, a piada, a comédia, são gêneros ali. Então, qual seria a minha resposta e dica para iniciar ali? Narrar. Eu preciso pensar nessa palavrinha. Já quando eu falo de documentação, memorização das ações humanas, estou falando dos relatos. Então, o meu verbo é o relatar. O que vem dentro de um relato? Os gêneros, relato, a agenda, o próprio diário é um relato, a crônica, a carta pessoal, os depoimentos, os testemunhos, notícias, reportagens, biografias, tudo isso faz parte do relato. Já quando nós vamos para a via de discussão de problemas sociais controversos, nós estamos falando de argumento, argumentar, a arte da argumentação. E quando nós falamos da argumentação, nós pensamos em textos, por exemplo, dissertativos, os debates, os editoriais, cartas argumentativas, que foi o último gênero, inclusive, que a Unemat cobrou, manifesto, resenha, artigo de opinião, são esses textos. Quando nós vamos para outra via de transmissão e de construção de saberes, nós estamos falando da exposição. Então, o nosso verbo de comando é o expor. Expor o quê? Uma aula, um seminário, palestra, resumo, esquema, texto didático, artigo de divulgação científica, são gêneros expositivos. E, por último, nós vamos para as injunções, as regulamentações, as instruções, e nós precisamos prescrever. Ou seja, estamos falando de verbos no imperativo, aqueles verbos de comando, lembra lá? Receita, quebre os ovos, coloque a farinha. Então, estamos falando de manual de instrução, receita culinária, códigos, leis, propaganda, horóscopo, por exemplo. E a dica, então, de fluxograma textual era essa, e até o próximo vídeo.